milhares de participantes, destaque aí para prefeitos de todas as regiões do estado, parlamentares também estão vindo ontem, hoje, e vou conversar com mais uma integrante da Assembleia Legislativa, deputada Ana Paula Siqueira. Deputada, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, da tudo bancada jóia? feminina da Assembleia. Aliás, as mulheres são parte das atividades aqui, são focadas nas mulheres. Vou começar falando por isso então, né? Bancada feminina, que aliás, nessa legislatura é a maior, né? Exatamente. A maior bancada feminina da história do estado de Minas Gerais. Somos 15 deputadas, 15 parlamentares e com grandes avanços para dentro da política, né? Para dentro da Assembleia, com a criação da bancada feminina, da Procuradoria da Mulher na casa e também uma grande conquista que eu sempre vou falar, que é a conquista e o reconhecimento da licença maternidade para as parlamentares, que se deu com a chegada do meu filho Manuel, né, no ano de 2019, quando a gente descobriu que na Assembleia ainda não tinha. E a Assembleia, comprometida com a promoção, com a maior participação das mulheres na política, acolhe essas demandas e cada vez mais acolhe também as mulheres deputadas. Falar em deputadas, falar de prefeitas, né? É o evento aqui voltado para os prefeitos. Tem muitas prefeitas em Minas, tem que aumentar. Qual a avaliação que a senhora faz? Olha, só para também contextualizar, eu estou presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, já pelo 2º biênio, desenvolvendo um trabalho que percorre todo o estado de Minas Gerais, tratando as mais diversas temáticas que perpassam a temática das mulheres. E a maior participação das mulheres na política chama muita atenção. Num estado como o nosso, com 853 municípios, nós temos apenas 64 mulheres prefeitas. Menos de 10%. Menos de 10%. E um dado curioso, né, eu também preciso trazer aqui a participação das mulheres negras na política, destacar que das 64, apenas uma mulher se autodeclara negra. Ou seja, a participação das mulheres negras nesse espaço da política ainda precisa ser muito fomentado, ainda precisa ser muito oportunizado. Eu faço parte da primeira legislatura que tomou posse em 2019, que elegeu pela primeira vez na história de Minas Gerais mulheres negras. Naquela ocasião, elegemos 3 deputadas. Essa legislatura que tem o maior número de mulheres, também é a legislatura que tem a maior presença de mulheres negras. Reelegemos as 3 deputadas e trouxemos mais uma. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva da mulher na política, a gente sabe que existem vários desafios a serem enfrentados. Embora exista dentro da legislação eleitoral a obrigatoriedade de reserva de percentual para a composição de chapas, percentual de gênero, também é sabido que existe a obrigatoriedade de parte do recurso de fundo partidário a ser destinado para a política de mulheres dentro dos partidos e o próprio recurso para as campanhas eleitorais, que é o fundo eleitoral, também tem a obrigatoriedade disso ser repassado para as mulheres. No entanto, muitas vezes esse recurso não é completamente destinado a todas as mulheres e não há um uso estratégico que dificulta a participação das mulheres nesse contexto. Pensando na perspectiva eleitoral, eu queria trazer aqui uma reflexão, né? O quanto que nós, mulheres, durante toda a trajetória, a caminhada para a construção eleitoral, o quanto que nós somos impactadas por inúmeras violências. Não necessariamente violência física, mas tem um tipo de violência na política que chama muita atenção, que é a tentativa de invisibilizar a presença e a atuação das mulheres. Podemos perceber isso quando, por exemplo, as mulheres se colocam como pré-candidatas ou até candidatas ao processo eleitoral e os veículos de comunicação ou os institutos de pesquisa anulam simplesmente a participação daquela mulher naquele contexto. Isso é uma violência porque isso está invisibilizando alguém que se colocou disponível para a disputa de um pleito. A gente tem visto isso acontecer agora, no ano de 2024, mas a gente tem recorrentes histórias, inclusive a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sempre reporta para a gente as inúmeras vezes em que ela, pré-candidata à presidência do Brasil, não teve seu nome citado em várias pesquisas, não teve convite para participar de debates em várias emissoras. Então, isso tudo colabora para que as mulheres tenham mais dificuldade de alcançarem esse espaço tão importante da decisão política.
Agora, a questão do sejam prefeitas ou sejam prefeitos, a senhora tem contato com todo mundo, né? Tem desafios. E eu estou vendo aqui muitos parlamentares prestigiando esse evento da MM. Qual a importância disso para o dia a dia depois na gestão dos municípios, deputada? Olha, nós estamos no maior evento municipalista do Brasil. A MM de Minas Gerais merece aqui todo o nosso reconhecimento por esse esforço de mobilizar uma estrutura gigantesca como essa aqui para discutir o futuro das cidades, né? E isso é muito importante porque os gestores, os prefeitos, as prefeitas, precisam pensar a lógica das suas cidades a partir da necessidade das pessoas. E esse espaço aqui é um espaço desse fomento. Eu, enquanto uma deputada que também me considero municipalista, ou seja, tenho uma preocupação com o desenvolvimento das cidades, invisto recursos de emendas parlamentares para que a política pública aconteça na ponta. A gente sempre diz, né, a vida das pessoas acontece aonde? Acontece no município, na cidade. Então, o prefeito, a prefeita, é aquele político mais próximo da população. Portanto, fortalecer esse trabalho com os municípios é dar para as pessoas uma melhor perspectiva de que as suas necessidades são atendidas. Questão de emendas parlamentares, a Assembleia tem as comissões permanentes, audiências públicas, muitas vezes de assuntos diretamente relacionados aos municípios, e agora tem um fórum técnico sobre as mudanças climáticas, e o clima também é um dos eixos desse congresso aqui da Associação de Municípios. Com foco aí nos extremos, seja seca ou seja chuva. Nas regiões que a senhora percorre, a senhora confirma realmente tem que debater esse assunto. O Rio Grande do Sul agora confirma muito isso, né? O que preocupa mais, deputada? E a importância dessa iniciativa da Assembleia? Precisamos ainda fortalecer mecanismos de proteção, né, de proteção ao meio ambiente, de proteção às nossas serras, de proteção às nossas águas, ao meio ambiente de uma forma geral. O estado de Minas Gerais é um estado que, particularmente, eu tenho muita preocupação na perspectiva do desenvolvimento, porque uma das formas de desenvolvimento é a degradação ambiental, né, mobilizada aí pelas mineradoras, e a gente vê essa questão da mudança climática, desses impactos, refletindo em todos os cantos, Minas Gerais não fica fora. Vamos considerar aqui que o norte, que é uma região tradicionalmente, né, de muita seca, no ano passado, assim como o Vale do Mucuri, no ano passado foi impactado por chuvas tão fortes que praticamente vários territórios foram inundados e quase que destruídos, né? Ou seja, lugares que não esperam naturalmente tanta água. Seca no sul de Minas, um tempo atrás também. Exato. Pra você ver. Então, assim, lugares que não esperam tanta água foram impactados com muita água. Já no sul, né? Grandes secas no sul. Então, são extremos que nós não estamos habituados, não estamos acostumados com elas e que vem impactando. O seminário proposto pela Assembleia é de extrema importância, porque nós precisamos de toda a população, mas especialmente de todos os gestores e de todas as gestoras conectadas com essa pauta. Eu tenho um projeto de lei apresentado na Assembleia que já antecipa um pouco as ações do Estado frente aos eventos extremos. Ele já determina e define o estado de calamidade, que é o que nós estamos vivendo, né, em todo o país. Já determina em Minas Gerais o estado de calamidade, dando condições dos municípios, por exemplo, do próprio estado, reservar recurso, reservar estrutura para quando acontecer uma necessidade já ter condições de acionar. Porque você sabe, se não tem licitação, você não pode muitas vezes comprar, então já fica, né, isso aí pronto, né, para poder, se tiver qualquer coisa, já lançar a mão disso. Exato. E a gente precisa ter esse pensamento. Olha a situação do Rio Grande do Sul, né? Eles estão lá numa situação de precariedade gigante, né? Porque o estrago lá foi muito grande, muitas cidades. Mas se não tem um plano já pensado, se não tem um recurso já preparado, se não tem equipes que estão prontas para serem convocadas, todo o resgate, toda a reconstrução fica muito difícil, né? Então, eu queria aqui também parabenizar a Assembleia mais uma vez por essa importante iniciativa, como também coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do Meio Ambiente e da Saúde Pública, dizer da importância desse evento. Acho que a gente precisa fortalecer cada vez mais essa discussão e, ao final dessas rodadas, conseguimos apresentar para o Estado de Minas Gerais uma legislação, uma proposta que seja bastante robusta, pensando nesses ciclos todos, né? Políticas de longo prazo, né? De longos prazos. E esse seminário, né, os diversos debates que estão passando aqui, pensando nas cidades, acho que é muito importante o pensamento
também com a política sustentabilista. Porque se por um lado a gente está sendo impactado pelas diversas mudanças climáticas, né, pelas questões extremas, a gente também tem que começar a pensar políticas mais sustentáveis. Então, quais as formas de desenvolvimento econômico hoje nós podemos pensar, considerando a necessidade de preservar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, de gerar riqueza e empregos para a população? Né? Então, são questões que eu acho que um seminário como esse, que inclusive está acontecendo, é fundamental, porque despertar essa atenção, convocar as pessoas para esse comprometimento é cuidar do futuro, não só de Minas Gerais, do Brasil e, sobretudo, do mundo. Deputada Ana Paula, muito obrigado pela entrevista. Já percorreu os estandes aqui? Está chegando agora? Já percorri os estandes, já participei de algumas palestras, estou conversando agora, né, encontrando com prefeitos, com vereadores, com amigos aqui nos corredores do Congresso. Estive agora há pouco com o presidente da EMM também, a oportunidade de parabenizá-lo. Acabou de conversar com a gente aqui. Aproveitando também para parabenizá-lo por esse momento. E, além de tudo, né, além de toda a riqueza dos debates, das discussões, da pauta da mulher, que esse Congresso também prioriza, a gente está tendo a oportunidade de encontrar grandes amigos, pessoas que são apaixonadas pelo fazer política, né? Tá então, cheio de rodinha aqui, a gente vê para todo lado, né? Mulheres, jovens, né? Ex-parlamentares, já encontrei com alguns aqui. Então, isso também é algo muito necessário, porque depois da pandemia a gente foi vendo um esfriamento dessas relações. Então, esses encontros também nos permitem outros encontros e vai fazendo com que a gente vai, aos poucos, recuperando e fortalecendo esses laços, né? E nada melhor do que estar com gente, né, gente? A gente estava esperando a deputada para gravar, para conversar com ela aqui. Estava na rodinha, batendo papo ali. É realmente isso que você está falando. Muito obrigado pela entrevista, viu, deputada? Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Deputada Ana Paula Siqueira, da Rede, conversando com a gente. Deputada estadual, uma dos 77 parlamentares, muitos deles participando aqui do evento. Voltamos daqui a pouquinho com mais entrevistas. TV Assembleia, Política ao Vivo, Transparência no Ar.